Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais uma aula de informática básica. Nessa aula a gente vai abordar o uso do correio eletrônico, né, nosso e-mail, e também vamos tratar tópicos sobre segurança de redes. Bom, primeiramente a gente tem que saber que existe, né, vários tipos de correio eletrônico. Provavelmente que vocês estão utilizando nesse momento é do Gmail por conta do IFCE fornecido, né? Mas existem vários provedores de e-mail que vão fornecer essa função de e-mail. E o que eu vou passar aqui é as funções, eles servem também para outros serviços de e-mail, como Yahoo, Outlook e entre outros. Bom, aqui assim que a gente vai abrir o e-mail, né, a gente vai ter acesso a essa tela, onde a gente vai ver os e-mails, né, isso aqui acredito que já é algo bem conhecido por vocês. Vocês já vão ter acesso aos e-mails quando ele não foi lido ainda, vocês vão ver em negrito, né, destacado. Vão ver o menu aqui na lateral, onde vai ter a caixa de entrada, que representa os e-mails que não foram lidos. Vai ter um botão com estrela para marcar aquele e-mail para ler depois, né, marcar como importante, né, um e-mail que vai ser visto mais vezes. A função de enviados, rascunhos e outras funções que a gente vai ver durante a aula. Essa parte inicial, né, é bem simples, é intuitiva, não precisa nem de muito detalhe. Aqui eu vou destacar alguns recursos que talvez vocês não conheçam. Recursos esses que vão ajudar vocês durante as aulas, né, e durante o curso todo e na vida profissional também. A função principal que a gente tem é de, obviamente, né, enviar o e-mail. Lá na opção de enviar e-mail, a gente vai ter aqui em cima o remetente do e-mail, né, para quem eu vou mandar, onde eu posso colocar uma pessoa, depois de colocar o e-mail, eu posso digitar outros e-mails aqui. Inclusive, vocês podem copiar de uma lista, de um arquivo de texto e colocar aqui. É o que eu faço quando eu vou mandar e-mail para vocês em grupo, né? Eu pego de uma lista e coloco aqui, ele vai colocando vários e-mails um do lado do outro. Uma coisa bem importante de colocar é o assunto. O assunto ele deve ser colocado de forma resumida e objetiva, né? Não precisa colocar muita informação, não se deve colocar, na verdade, muita informação, e também procurar ser o mais objetivo possível, né? Colocando só o que é essencial. Por exemplo, vou mandar um e-mail para tirar uma dúvida sobre a minha nota, então vou colocar nota informática básica e posso também colocar qual nota que se trata. Aqui embaixo, no corpo do texto do e-mail, é que eu vou detalhar as coisas, né? Então, assim, procurem colocar no assunto procurem uma organização. Isso vai ajudar também vocês a encontrar o e-mail posteriormente. Aqui do lado a gente vai ter duas funções que não costumam ser tão utilizadas pela maioria dos usuários, mas é bem legal. Quando vocês querem mandar um e-mail para uma pessoa e caso seja necessário por uma questão digamos assim, vocês queiram que a outra pessoa veja o que você mandou, como fosse um carimbo, você pode utilizar essa opção de cópia. Então imagina só, é como tirasse uma xerox de algo que você está mandando e você tem uma garantia que a outra pessoa também vai receber. Essa outra função do lado, CCO, ele vai fazer essa mesma coisa que eu falei, ele vai criar a cópia, só que é oculta, ou seja, a pessoa que recebeu o e-mail, ela não vai saber que você mandou uma cópia para essa terceira pessoa. Então, aqui é uma forma de, nessa primeira, você está permitindo que aquele destinatário veja para quem você está mandando e-mail, e nesse outro caso, o destinatário, né, a pessoa que recebe e-mail, não saberá para quem você está mandando essa outra cópia, né? São situações diferentes. Há casos em que você precisa ocultar, há casos que não. Então tem esses dois recursos. Quando a gente vai até a opção de e-mail, vou clicar aqui em escrever, ó, ele fica aqui do lado. E por padrão, né, ele não aparece o campo para editar, ele só aparece o campo do destinatário. Se eu clicar aqui em CC, ele aparece agora para digitar uma cópia do e-mail. Tudo que eu digitar aqui vai ser colocado, vai ser também copiado para essa pessoa do CC.
E tudo que eu clicar no CCO, ó, o e-mail que eu colocar aqui, ele também vai ser copiado, mas a pessoa não vai, mas o destinatário não sabe, tá? É um recurso que pode ser bem útil, né? Aqui embaixo a gente vai ter, no caso do Gmail, algumas opções de formatação. Vocês podem alterar a cor, podem voltar caso seja preciso, alterar a fonte, usar uma formatação mais adequada para a mensagem. Aqui, dando sequência, né? A gente tem a opção de enviar, que já é conhecida, só que do lado dela tem um negócio bem legal, que é a seguinte: vocês podem, ao clicar em enviar um e-mail, vocês podem programar o envio. Ou seja, pensem aí, vocês estão agora se organizando no final de semana e não é conveniente, por exemplo, mandar um e-mail para uma determinada pessoa naquele dia. Vocês querem mandar só posteriormente. Então, esse envio pode ser programado. E uma vez programado, vocês também podem excluir o envio, só se ele não tiver sido enviado, claro. Aqui eu vou ter a opção de anexar arquivos. Então aqui vocês vão ter como escolher o arquivo que vai ser colocado dentro do seu e-mail, né? Então eu posso anexar aqui, por exemplo, esse documento. Ou ainda a gente pode colocar um link, né? O link do Drive, por exemplo, como eu mostrei na aula passada. Vocês podem vincular também alguma coisa do Drive aqui. Ele já permite fazer isso. Podem colocar uma foto, e entre outras configurações que a gente tem aqui. Então, o Dropbox também, que é um serviço de nuvem, né? Vocês podem também vincular uma conta que vocês tenham, podem vincular um arquivo diretamente do Dropbox para cá. Então, há diversas funções, né, que às vezes pouco explorado, que ajuda bastante. Pronto, então como eu falei, esse CC, ele significa cópia carbono e ele vai servir para enviar uma cópia da mensagem a outro destinatário. E o CCO, que é cópia carbono oculta, ele tem essa característica de ocultar para a pessoa que está recebendo. Mas a pessoa principal, né? Mas a pessoa que está no CCO, lógico, né, vai receber. Além do envio, né, a gente vai ter outras funcionalidades dentro do e-mail, como rascunho, spam, né, a lixeira, como já é de se imaginar. Quando eu apago o e-mail, ele vai para a parte da lixeira. E outras coisas que eu destaquei aqui são métodos de busca que vão ter relação com essas funções. Olha só que bacana, isso aqui é uma coisa que tem dentro do Gmail. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em enviados, caso eu queira saber quais foram os e-mails enviados. Bom, se vocês clicarem em enviados, ele já vem para cá para vocês, para essa lista dos e-mails que foram enviados para alguém. Se vocês olharem lá em cima, ele criou, né, em inglês aqui, sent, que significa enviado. Se eu colocar aqui, por exemplo, o nome, um conteúdo de algum e-mail, né, aqui, artigo, aí ele vai procurar essa palavra artigo na parte dos enviados, ou seja, ele não vai procurar nos e-mails que eu recebi, apenas no que eu enviei. Essa mesma lógica, pessoal, vai servir para os demais, né? Quando eu clico em rascunho, bom, se eu vim aqui em rascunho, vamos até fazer aqui um teste, né? Eu posso clicar em escrever e-mail, vou aqui, este é um e-mail de teste, pronto. Imagina que eu comecei a digitar. Se eu não faço nada, ele já salva em rascunho. Se eu precisar fechar, ele vem para essa região de rascunho. Eu posso vir aqui depois e começar a editar. Então, eu posso clicar nesse ícone, ou se eu estiver na parte web, eu posso vir aqui em Craft, né? Eu posso acessar a parte dos rascunhos. Um outro recurso que a gente tem também, né, que é bem comum hoje, a parte do spam. Alguns e-mails que são enviados em massa, em grande quantidade, eles podem vir para o spam. Há e-mails que são de fato spams, né, que são mensagens repetidas e provavelmente devem ser ignoradas, mas alguns e-mails são colocados de forma errada como spams. Então, caso vocês queiram, imagina lá que vocês estão esperando o e-mail de alguém, né, você vê aqui na caixa de entrada e não chegou.
Então tem como verificar se o e-mail foi para a região do spam. Eu posso vir aqui para a parte de spam. Alguns e-mails aqui, né, esses provavelmente foram e-mails que foram enviados para vários destinatários em grande quantidade e o Gmail classificou como spam. Então vocês podem recuperar o e-mail que está como spam, né, esse aqui por exemplo, posso marcar como não é spam, e ele vai vir para a parte da caixa de entrada. E a lixeira, né, uma vez que você apaga o e-mail, né, a sua caixa pode estar cheia, ele vem para a região aqui da lixeira, que depois de um tempo, né, o Gmail vai apagar os seus e-mails. É uma forma agora de economizar espaço, que é a parte da lixeira, que é a parte que a gente pode acessar usando um trash, né, em 2 pontos trash. Bom, vai ter uma atividade no final da aula que vocês vão explorar isso que eu falei. Vocês vão testar essa questão do C, do CCO, do anexo, né? Aí lá eu vou ver se vocês realmente entenderam e depois eu vou dar um feedback da atividade, tá bom? Bom, dando sequência aqui à aula, a gente vai entrar agora na parte das redes sociais, né? Rede social é algo bem comum de vocês ouvirem já, né, há muito tempo, é algo bem contemporâneo, a gente fala muito de rede social, vocês provavelmente devem ter alguma rede social, né? Mas o que é uma rede social? A rede social vai ser o quê? Uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Vejam que redes sociais é algo que vai além das ferramentas que a gente tem hoje na internet, né? A definição dela é algo mais abrangente, né? É algo que vai conectar pessoas, organizações, né? Mas muito provável que vocês tenham acesso a redes sociais como essas daqui, como por exemplo o Facebook, o YouTube, Instagram, Twitter, entre outras, né? E aqui eu quero destacar para vocês, né, que vocês podem, além do entretenimento, vocês também podem utilizar as redes sociais para facilitar o curso de vocês e aumentar a bagagem de conhecimento. Nesse caso aqui, eu destaco, por exemplo, dentro do YouTube, alguns canais que vocês podem utilizar. Se não já conhecem, né, acredito que até já conhecem alguns canais bacanas, né, que tem uma linguagem mais simples, até do que algumas aulas, para aprender um pouco mais sobre tecnologia, sobre ciência. Isso aqui são alguns que eu destaco, né? Vocês vão encontrar também alguns canais de matemática, de português. Hoje o conteúdo é bem rico, né, dessas possibilidades dentro do YouTube. Aqui, como, por exemplo, Nerdologia, Canaltech faz boas avaliações de componentes também da área de TI, Ciência em Show, Manual do Usuário, Código-Fonte. Esse aqui tem um foco muito bacana para a parte de informática. Então, assim, isso aqui é uma sugestão de canais que vocês podem seguir para ganhar, né, um conhecimento extra. Eu também acho bem bacana, aqui falando de rede social, né, outra rede social, tem algumas redes sociais que vocês podem utilizar para aprender um novo idioma. Vocês podem utilizar esse Tumblr, o iTalk. Eles são formas que vocês vão ter de dentro de casa, apenas com o celular, vocês podem aprender também um pouco mais de outro idioma, né? Pode ser inglês, espanhol, qualquer outro. Ainda falando aqui desses aplicativos, né, dessas funções para aprender, eu também gostaria de destacar para vocês esses outros, tem sites, né, tem programas, talvez vocês já tenham conhecido o Duolingo, é um aplicativo bem bacana, interativo, né, em formato de gamificação, né, vocês vão encontrar jogos, é uma forma divertida de aprender, que vocês vão poder aprender aqui em um outro idioma. A Udemy também é uma plataforma que vocês vão poder ter a oportunidade de ter vários cursos, alguns pagos e outros vão ser de graça, assim como o Coursera, que também vão ter o curso aqui na faixa, geralmente é um pouco mais caro do que a Udemy. Ainda falando de idiomas aqui, né, eu tenho o Voice of America, o VOA, eu uso muito ele para poder pegar
notícias que estão no momento sendo comentadas e ele vai fornecer para mim o texto da notícia e o áudio. Então essa aplicação aqui pode ajudar também muito vocês a ganhar mais vocabulário, no caso do inglês, né? Tem também, pessoal, algumas redes sociais com perfil mais profissional, como a LinkedIn. Depois a gente vai organizar uma dinâmica para poder criar, né, um currículo para vocês no LinkedIn. Como fazer um currículo de forma adequada, né, dentro da plataforma do LinkedIn. Tem também a Fundação Bradesco, que eu já apresentei para vocês durante o período lá que o calendário estava suspenso. DevMedia também é um blog cheio de informações da parte de informática, pode ser bem útil para vocês. BBC Learning English é um outro local para se aprender inglês. Então, assim, material aqui não vai faltar, né? Aqui são alguns do que eu tenho mais acesso, mas com o tempo a gente vai compartilhando outros. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar no tópico de segurança de redes. É bem comum a gente ver nos noticiários, né, nos canais de notícia também, diversas informações sobre essa parte de segurança de dados, segurança de redes, né? Destaque aqui alguns, por exemplo, espiar através de uma chamada perdida, né? Então a gente está cada vez mais sendo vigiado. E os dados da gente, ele pode ser utilizados para saber mais informações da nossa vida, para aplicar golpes, né? Então cada vez mais a gente tem invasões virtuais, né? Mas do que se trata essa parte de segurança de rede, né? Do que é esse assunto? Primeiro que é uma área bem ampla, né? Uma área de estudo grande, aqui a gente vai abordar os principais aspectos mais para se proteger e ter uma noção, né? Então, assim, há várias violações de segurança possíveis em um sistema, ou seja, a gente tem várias ameaças, dentre as quais a gente pode destacar destruição de informação, né? Informação é uma coisa importante, séria. Imagina se uma empresa perder algumas informações, ou no banco, imagina só, perder alguns dados de conta, né? Isso pode causar um prejuízo grande. Modificação ou deturpação da informação, né? Uma coisa bem séria também. Passar notícias falsas, modificar o sentido da notícia, isso também é um problema. Roubo, remoção ou perda de informação ou recursos também é algo sério. Tem informações que são secretas, né? Informações militares que devem pertencer só ao governo. Então, isso também é algo bem crítico. E também interrupção de serviço. A gente até presenciou isso agora nas últimas eleições, no primeiro turno, onde houve um ataque para derrubar o serviço do TRE. Bom, existem alguns cuidados aqui básicos que eu vou passar para vocês a nível de usuário, né? Então, assim, seja cuidadoso ao elaborar suas senhas, né? A gente precisa, a nuvem, né, a internet está aí para poder facilitar e trazer diversos serviços, como eu falei na primeira aula de cloud, de nuvem, né, computação nas nuvens, cloud computer, só que aí tem uma coisa no meio. Do jeito que a gente tem acesso a essas coisas, a gente também a gente vai correr o risco de sofrer desses ataques. E para isso a gente tem como principal forma de segurança a escolha da senha, né? Então aqui, usem senhas longas, né, compostas de diferentes tipos de caracteres. Nada de utilizar aquela senha, muitos sistemas nem vão deixar. Colocar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocar número do CPF, sequências, né, simples, ele vai ser mais fácil de quebrar e ter acesso ao seu sistema, a seus dados, às suas contas, né? Então cuidado com isso. Não utilize dados pessoais como nomes, sobrenomes e datas, porque isso aqui é cada vez mais fácil de você conseguir pegar hoje em dia. Então, se você coloca o seu nome com uma determinada sequência simples, você vai facilitar que sua senha seja roubada. Evite usar a mesma senha para tudo, é uma coisa muito importante. É mais prático? Mas só que se você tiver sua senha perdida, imagina só, as suas contas, uma conta bancária, uma conta de e-mail, uma conta de um local que você vai estar trabalhando, seja ela qual for, tudo utilizando a mesma senha fica perigoso. No caso da invasão de um sistema, você vai perder todos os outros.
Evite também usar senha em computadores de terceiros, né? Então, agora vocês estão acessando os computadores de casa, né, por conta da pandemia. Mas lá no IFCE, procure utilizar aquele modo de navegação privativo que eu falei, porque lá não vai guardar a sua senha. Aqui do lado eu coloco uma dica de como utilizar uma senha de uma forma que ela vai ser complicada de ser quebrada, mas vai ser mais difícil do que aquelas outras que eu falei, né? E também você tem que ter uma forma de lembrar, porque imagina só, você tem que toda vida recuperar a senha, né? Bem chato. Por exemplo, se você gosta de inglês, pensa numa frase em inglês, como essa daqui, ó. I like to eat chocolate. Pronto, ok. O que eu vou fazer com ela? Vou pegar cada inicial das palavras, ó, e vou colocar aqui embaixo. Eu poderia também colocar as iniciais de trás para frente. Eu poderia combinar com uma arroba e alguma numeração. No lugar do i, por exemplo, eu posso trocar por 1. Mas veja que isso vai dificultar para algoritmos quebrarem de forma mais simples, né? Então, se você tiver sequências lá de número, ele vai ser quebrado bem mais rápido do que uma senha como essa. Essa aqui também está curtinha, né? Também procurem senhas maiores, né? E combinando, ó, letras, números e símbolos diferentes. Né? Pode colocar um arroba, um underline. Onde for uma letra A, coloca um arroba. Onde for um coloca um i. E assim por diante. Já vai evitar muito problema para vocês. Outro cuidado básico, né? Habilite a notificação de login. O Gmail, ele já tem esse padrão. Quando caso vocês tenham logado num computador e depois chegou um celular novo, vai entrar numa nova conta, ele já vai mandar um e-mail e perguntar se aquilo ali é verdade. Isso vocês podem habilitar ou não. Habilite a verificação em 2 etapas, né? Para não ficar só no local. Isso vai evitar que outra pessoa entre no seu e-mail e tente mudar a senha depois. Evite cadastrar perguntas de segurança que possam ser facilmente descobertas, né? Aquelas perguntas, qual o seu animal favorito? Se botar um cachorro, um gato, vai ser bem mais fácil, né? Coloca um nome difícil, né? O nome do cachorro, que só você sabe. Cadastre o e-mail de recuperação que você acesse regularmente, né? Não adianta de nada você colocar um e-mail que você não acessa. Caso desconfie que seu perfil tenha sido indevidamente usado, verifique o registro de atividade, tem como verificar isso também. Solicite o arquivo com suas informações, né? Nas configurações de e-mail você pode fazer isso. Use opções como silenciar, bloquear e denunciar caso identifique abusos, como, por exemplo, imagens indevidas. Alguém mandou imagem inapropriada. Lá dentro do Gmail, vou mostrar agora para vocês, tem como bloquear. Perfil falso, né? Está no Facebook, alguém foi lá, ou está no Instagram. Alguém criou um perfil com poucas fotos, tem poucos seguidores e tem características estranhas, está falando alguma coisa que não faz sentido. É importante vocês também, o papel como cidadão, né, de vocês é também denunciar para evitar que outras pessoas sejam prejudicadas. Alguém esteja incomodando, né? Então, caso vocês tenham pessoas que estão perturbando lá no Instagram, estão incomodando vocês via Gmail, né? Geralmente eu acho mais fácil isso numa rede social. Tem também como bloquear. E no caso do spam também, tem como marcar como spam. Então aqui, ó, lá no e-mail, se a gente for aqui, por exemplo, na caixa de entrada, por mais que ele não tenha marcado como um determinado e-mail como spam, vocês podem clicar aqui nessas opções laterais e podem bloquear, denunciar o spam, denunciar phishing, que é uma forma de pescar informações, dados sensíveis de vocês, né? Você pode dizer que ele está tentando coletar seu nome, seus dados sensíveis como CPF. É possível fazer isso. Ainda tem um recurso bem bacana aqui, que é o mostrar original. Ele vai mostrar mais informações, ó, de localização do e-mail. Isso, para vocês verem que não dá para ocultar totalmente, né? Se vocês acham que daria, né? Caso tivessem achado isso, ocultar totalmente, né? Vou criar um e-mail falso e pronto. Não. Ele vai mostrar algumas informações como endereço, IP, que dá para poder utilizar isso aí para localizar
De onde é que a pessoa mandou, né? Então, por meio disso, a polícia pode rastrear, né? Lembrando que não é porque a gente está nas redes sociais, né, que a gente está livre das leis, né? Existe, principalmente hoje, está crescendo cada vez mais crimes em relação a esse meio virtual. Então, cuidado também. Então, aqui, ainda contar os cuidados básicos, né? Que é bem importante, lá também a gente vai ver no Chrome. Lá em cima, na página, a gente tem um cadeadozinho, aqui em cima. Esse cadeado informa se o site que você está acessando, né, ele tem um certificado de segurança. Então, vai comprar alguma coisa, vai precisar utilizar cartão de crédito, verifica se esse site aqui ele é confiável. Né? Vai acessar algum site do governo, né? Vai precisar passar CPF, senha, alguma coisa assim, verifica se ele tem um certificado, porque se não tiver, é provável que seja um site fraudulento. Como esse exemplo aqui, ó, sua conexão não é segura. O próprio Chrome já vai mostrar isso para você. Bom, no geral, mais é ter um bom senso. Né? Você tem que ter um bom senso de como criar senha, tem como se proteger dentro do próprio local, é só ter atenção, né? Ter cuidado no que você está manuseando, né? Só ter uma questão de bom senso que a gente já evita muito problema. Quanto à privacidade, né? É importante vocês terem essa noção que muita gente hoje não tem, né? Pensa que a internet, ela é uma terra sem lei, não é. Vocês, caso cometam algo indevido, vocês podem pagar por isso, né? É importante lembrar isso. E é importante lembrar que vocês estão, né, considere que você está em um local público, seja para postar uma foto, seja para postar um comentário, uma opinião. Vocês fariam o que vocês estão fazendo aqui na rede? Vocês fariam no meio de uma praça pública? É só pensar isso. Você colocaria uma foto sua no meio de uma praça pública, né? Repensem as coisas que vocês estão postando. Pense bem antes de divulgar, né? Não há como voltar atrás muitas vezes. Quando vai cair na internet, pessoas tiram print e aí, dependendo do tipo de coisa, isso pode correr muito rápido, né? Vocês já devem ter visto várias situações com pessoas públicas, né? Pessoas importantes que sofreram com isso. Então pense bem antes de colocar qualquer coisa. Às vezes, isso pode ter um efeito não imediato, mas pode acontecer bem depois, como aconteceu com um grande CEO lá nos Estados Unidos, que ele publicou uma coisa há uns anos atrás e foi colocado agora, né, pois pode prejudicar também a longo prazo. Use a opção de privacidade oferecida pelo site, né, procure ser o mais restritivo possível. No Instagram, por exemplo, ele permite que você crie sua conta como privada, né, mais adequado. Evite colocar público, principalmente se você tem um conteúdo mais particular, como fotos suas. Agora, se você tiver uma página profissional e quer ter mais visibilidade, lógico, faz sentido colocar público, né? Mantenha o seu perfil de dados privados para evitar que as pessoas colhem esses dados, né, e depois apliquem golpes. Isso vai ajudar muito. Restringe o acesso a seu endereço de e-mail e número de telefone. Então, quando a gente está usando o Gmail para acessar algum serviço, né? Imagina só que tem um site que usa o teu Gmail para logar. Lá você pode fornecer o que ele diz o que ele vai acessar da sua conta. Então atento a isso também, para não pegar muita informação sensível sua, como data de nascimento, um possível CPF, tudo isso pode prejudicar. Cuidado ao confirmar sua presença em eventos públicos, né, organizados via redes sociais, né, isso acontece muito no Facebook. Vai marcar, cuidado, será que aquele evento ali já foi promovido por uma pessoa que era confiável? É uma ferramenta bacana, mas que pode causar problemas, né? Pode ser uma coisa falsa, podem utilizar para o mal, né? Então cuidado com isso. Seja seletivo, né? Ao aceitar os seus contatos, né? Vocês não vão ganhar nada, a não ser que vocês sejam um digital influencer, né? Não vão ganhar aceitando todo mundo, né? Sejam seletivos, né? Tanto a pessoas como a grupos, né? Cuidado onde você está entrando. Não acredite em tudo que lê. Muito importante isso hoje, né? A gente está vivendo um grande momento de fake news no mundo todinho, notícias falsas.
Não confie na promessa do anonimato oferecido por algumas redes sociais e aplicativos, de acordo com as informações divulgadas, né? Então é possível inferir a sua identidade, idade de outra pessoa. Então cuidado, porque é fácil pegar essas informações, né? Não vai acreditar que se trata de uma pessoa verdadeira só porque está colocando coisas aqui que a gente consegue pegar facilmente. Então, cuidado a fornecer a sua localização, né? Cuidado a divulgar fotos e vídeos, né? Como eu tinha falado. Não divulgue plano de viagem, né? Por quanto tempo vai ficar fora de casa. Se a sua família toda vai sair, não é bacana, né? Colocar lá a informação, sua conta pública, aí vai uma pessoa, imagina só, o ladrão vai lá e já tem toda a informação do teu plano, né? Isso pode facilitar. Ainda quanto a essa questão de sair, né? Ao usar a rede social baseada em geolocalização, Foursquare, ele tem essa opção, Facebook lá tinha uma opçãozinha também, né, de colocar Instagram, deixa para fazer o check-in apenas em locais movimentados, né, para evitar dizer que está num canto ali que tem mais fácil alguém chegar e fazer alguma coisa. E também é melhor fazer o check-in ao sair do local no lugar de chegar. Pensa só, se você faz naquele canto, imagina que alguém quer te pegar, perseguir. Se você deixa para fazer depois que sai, a pessoa não vai te achar lá. Se você quer, é bacana também, rede social é legal porque você tem um registro, né? Rede social hoje em dia é para muita coisa. Eu uso inclusive para praticar esporte, para aumentar conhecimento, para se comunicar também, né, com amigos e tudo. Mas cuidado, né? Não precisa colocar o check-in naquele exato momento. Você não vai ganhar nada por isso, vai só arriscar a sua vida. Respeite a privacidade alheia, né? Então, assim, como eu falei, vocês não estão na terra sem lei. Vocês podem sim ser monitorados, podem sofrer sanções, cometer um crime, dependendo do que vocês postem, dependendo da opinião que vocês vão expressar. Então, evite falar sobre ações, atos e rotinas de outras pessoas. Não divulgue sem autorização, né? Isso é errado. Imagem em que outras pessoas apareçam. Existe a questão do direito de imagem. Você não pode sair divulgando imagens assim sem autorização, seja mensagem ou imagem copiadas do perfil de usuário que restringiu o acesso, né? Isso pode ser considerado um crime. Tenta imaginar como a outra pessoa se sentiria ao saber que está se tornando público, né? É só se colocar um pouquinho de altruísmo, né? A gente vai se colocando no lugar do outro, a gente vai evitando mais problemas. Bom, aqui tem uns mandamentos, né? Mas vejam, até agora o que eu falei é tudo uma questão que vocês, por parte nessa questão de segurança de redes, vocês já têm uma noção. Por quê? Porque isso vai além da internet, né? É uma questão de ter o bom senso, né? O bom senso aí vai evitar problema para a maioria das coisas. O outro problema muitas vezes é o quê? É não ter conhecimento que as ferramentas elas estão lá na internet, que muita gente pode acessar e que é interessante dificultar que alguém vá lá e acesse tão fácil suas coisas. Por isso aquela segurança lá na senha, né? Como, por exemplo, isso. Então tem os mandamentos aqui de proteção, né? Não abrir arquivos anexos. Por quê? Vocês podem receber e-mails que tem links, né? Se vocês desconhecem esse link pode ser o link para um aplicativo de um executável. E esse executável pode roubar informações e invadir o computador de vocês, né? No começo isso era bem comum. Eram mandados arquivos lá que, às vezes até em formato desconhecido, aí você clicava, abria e, com isso, um hacker invadia seu computador. Então, verifique a saúde da unidade de disco rígido, né? Tem como saber se aquele disco rígido está comprometido ou não. Rode um aplicativo anti-spyware, né, extra. Elimine as correntes mesmo desejadas, né, os spams. Né? Como eu mostrei lá na parte do e-mail, vocês podem quebrar essa corrente lá dos spams, aquelas mensagens mandadas em massa. Então, quando vocês marcam com spam, o Gmail, pelo menos, ele já vai entender que aquilo ali está prejudicando outras pessoas e ele já vai mandar automaticamente para o spam. Então, assim, atualize sempre seu antivírus, né? Em alguns sistemas operacionais isso vai ajudar. Em alguns casos isso nem vai fazer tanta diferença, né? Mas é bacana já que pega alguns vírus mais simples, né? Faça o backup de todos os seus arquivos, né? Até porque você pode ter um problema na sua máquina, isso vai além da questão da proteção. Só faça o download de sites confiáveis, né?
renove o Windows. Quando a gente passa muito tempo com o sistema operacional antigo, a gente sofre problemas de segurança, porque é normal que softwares tenham bugs, né? Ele tenham problemas durante o desenvolvimento. E alguns hackers, eles podem valer dessas falhas para invadir. E aqueles computadores que estão com versões mais antigas vão ser mais vulneráveis. Por isso a importância de atualizar. Mantenha a sua assinatura atualizada, né, do sistema operacional e documente os erros. Né? Às vezes, quando dá um erro, tem como a gente documentar e informar para a empresa que a gente comprou o sistema operacional. Bom, galerinha, quanto à ameaça de segurança, né, a gente tem vários termos. Né? Eu destaquei aqui só uns 3 para ter uma ideia, né? Vocês terem uma ideia por cima, pelo menos, do que se trata essas coisas, né? Uma das mais conhecidas, provavelmente, por vocês é o vírus, né? O que é o vírus do computador? O vírus computador vai ser um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, mas também pode não ser, que se propaga para inserindo um cópia de si mesmo e se tornando parte de um programa e arquivos, né? Como fosse um vírus biológico, como tem, por exemplo, a Covid aí, né? Então, vocês podem, inclusive, quando vocês estão aprendendo a programar, é possível vocês criarem um vírus, né? Por meio de uma linguagem de programação. O keylog é um outro tipo de ameaça à segurança que ele é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário. Esse é um tipo de programa que a gente instala no alguém de má fé, né? Isso aqui não é correto. Instala dentro de um celular, instala no computador para sair capturando tudo que foi digitado e ele vai gravando, né? Gravando em um arquivo. Aí vai senha, vai tudo, né? Isso aqui é algo também bem perigoso. Cavalo de Troia, né, em referência lá à Grécia Antiga, o Trojan Horse aqui, né? É um programa que, além de executar as funções para as quais ele foi aparentemente projetado, ele também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem conhecimento do usuário. Aqui, porque na Cavalo de Troia na Grécia, né, era um presente, parecia ser um presente, quando foi guardado eram cheios de cavalos, né, por isso que essa alusão ao Cavalo de Troia. Ele parece um programa, mas na verdade ele está fazendo alguma coisa ali por trás. Existem outros conceitos aí de ameaça de segurança que depois a gente vai vendo com o tempo. Aqui eu destaquei uma coisa também que é bem importante para essa parte de segurança, que é exemplo de fraude. Vocês, no celular de vocês, já devem ter se deparado com esse tipo de mensagem. Vejam aqui está falando que é da Boticário, a mensagem parece até da empresa e tudo, mas dá uma olhadinha em detalhe aqui nesse link. Olha que coisa doida. Ele aproveitou que está tendo esse vale presente da Boticário, né, um golpista, né, um criminoso, para poder sair mandando essas mensagens. É bem comum hoje golpes via WhatsApp. E olha aqui o erro. É questão, pessoal, de observar os detalhes. Né? Não acreditar. Esmola grande, né? O santo desconfia, né? Não é um termo popular. Então, assim, olha para essa mensagem aqui. Tá vendo esse link? Ó? Esse link aqui, www.ubotic00. Esse link aqui, ele provavelmente vai levar para um site malicioso para roubar informações pessoais. E aqui, como está falando de promoção e tudo, né, ele vai pegar um CPF seu ou coisa do tipo, pedir uma transferência, sei lá. É só observar o link, né? Detalhe nas coisas, não sair mandando coisa assim, ver esses detalhes. Aqui eu já tenho outro exemplo de tentativa de fraude via SMS. Vejam aqui, eu tenho a mesma mensagem do, aparentemente, Banco do Brasil, mas olha aqui os links também aqui embaixo. Ó. Aqui também eu tenho um erro, né, dentro da mensagem. Tem um erro aqui antes. Ó. Esses erros aqui também pode caracterizar tentativa de golpe. Tudo isso aqui é importante olhar. Então, assim, principalmente site de banco, principalmente site que vai envolver dinheiro e dados sensíveis como CPF e outras informações, olha a URL, né? Verifica a URL. Se achou a URL muito estranha, sites de locais conhecidos eles têm uma URL bem clara,
não vai ter essas informações, essa URL bem grande aqui, muito cheio de informações. Vejam aqui, ó, bit.do, app, tem alguma coisa do Banco do Brasil, um monte de nome estranho. Então, eles não costumam ter esse perfil. Então, dá para evitar através disso. Tem umas que chegam até a ser engraçado, né? O cara falando aqui, mandando uma mensagem no WhatsApp, ainda comete erros de português grotesco, né? Botou Cronado, Santander, que é aquele vermelho. Então tem coisas que de cara já dá para ter uma ideia que não faz sentido, né? E por fim, galera, eu vou compartilhar com vocês, vou deixar o link desse vídeo, que é um problema bem sério hoje, que são as notícias falsas, né? A tal das fake news. Como é que a gente sabe o que é uma fake news? É um problema bem sério, que a gente tem muito aí, aparecendo nas eleições, aparece no dia a dia em vários contextos. Eu vou deixar um link lá no Google Sala de Aula para vocês ficarem mais por dentro disso, tá bom? Vou também lá formalizar a atividade, né, que vai contar como frequência e também vai ser parte da nota de vocês, que vai ser o uso do e-mail. Então a gente encerra a aula aqui e até mais. Grande abraço.